Antes de começar, eu vou fazer uma oração e daí a gente já vai. Pode ser? Oremos então. Querido Deus, muito obrigada porque estamos aqui. Obrigado porque vamos ver um pouco mais da tua palavra. Obrigada, Pai, pelo dia de ontem. Tivemos mais um domingo para descansar. Abençoa essa semana que está começando. Cuida de nós, nossos afazeres, dos nossos planos, da nossa saúde e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Esse é o Matheus. Para quem não conhece, para quem já conhece, ele é o Matheus também. Então, assim, ele vai falar hoje com a gente sobre o capítulo 42 do Livro dos Escolhidos, que é o livro que a gente está lendo aí todos os dias. E o capítulo de hoje é meio que uma transição, assim, da história. O que está rolando? É uma passagem de bastão, né? Sim. Quando, quando o povo estava chegando ali ao final daquele período de quarentena, né? O final dos 40 anos de deserto. Aliás, eu fico Da imaginando quem. quarentena demorada, né? E a gente reclamando da nossa aqui, né? Nossa, Deus me livre. Eu fico imaginando quem teria sido o último daquela geração a morrer. Porque o último a morrer significava o seguinte: pronto, acabou aquilo que impede a gente de entrar na Terra Prometida. É verdade. E aí, morrendo esse último, o povo chega na beira da Terra Prometida e pensa assim: bom, e agora? E uma das pessoas sobre quem recaía a maldição era sobre Moisés, o próprio Moisés. E no começo de Deuteronômio, ele tenta dar um jeito dele, né? Ele tenta, Senhor, olha, eu sei que você tinha dito que eu não ia entrar na Terra Prometida, mas e aí? Não dá para não dá para a Não dá gente pra dar um conciliar, jeitinho. não dá para a gente fazer um acordo, não dá para a gente postergar um pouquinho isso aí. Hum. E, no entanto, Deus corta o barato dele e fala, não, chega, basta. Daqui a gente não vai... Peraí que minha mão está tremendo. Esse negócio de ficar velho, o Parkinson vai... Vocês continuam É. ouvindo legal aí? Agora tá bom, tá bom, tá bom. Tô ouvindo legal. E aí, nesse momento, Moisés, bom, realmente, não tem jeito, então agora é hora de passar o bastão. E para passar o bastão tem o seguinte: pensa aí, como é que é a relação nossa com o poder? O ser humano, quando ele se envolve, por exemplo, com o poder político, ele não quer soltar o bastão de jeito nenhum. Ele está no hospital, ele está lá cheio de aparelhos, mas ele não larga o osso de jeito nenhum. E Moisés, como ele era humano, ele tinha o desejo de continuar. Acho que todos nós, se pudéssemos, continuaríamos eternamente tocando a vida. Mas a lei da vida nos diz que, assim como tem as estações, a nossa vida, nós nascemos, temos a juventude, crescemos, nos desenvolvemos, e vem o envelhecimento e vem a morte também. E Moisés precisava passar o bastão ali. E a partir do momento que ele vê que ele não ia ter como fugir daquilo ali, ele teria que passar o bastão, ele vem a toda uma preocupação dele dali para frente com o povo de Israel. Moisés sempre tá preocupado com o povo, né? Tipo, não é a primeira vez que ele ora intercedendo pelo povo. Não foi diferente no fim da vida dele. Quando eu olho para mim no espelho, eu fico pensando o seguinte: Deus um dia chegou e disse para Moisés: eu vou riscar esse povo do mapa e vou recomeçar contigo. E Moisés negou. Moisés pediu para ficar, para ser riscado junto também. Se fosse comigo, eu diria: Senhor, o senhor pode começar com. Eu tenho uma lista aqui. Esse espírito de Moisés, como é que a pessoa adquire um espírito desse para aceitar conviver com um povo que não era fácil de levar? Pense que, poxa, uma quarentena distante de Moisés, quando ele subiu ao monte, e o povo já fez um bezerro de ouro. 3 dias depois de sair do Egito, o povo já começou.
uma sequência de murmurações. É murmurar por falta da água, é murmurar por falta da carne, Bicho, murmurar pelo Deus calor do sabe o que faz, deserto. entendeu? Deus não me fez Moisés por um motivo, por um motivo específico. Não teria tamanha paciência e tamanho jogo de cintura, nunca. Talvez Deus não tenha te feito Moisés ainda. Porque fazer Moisés significa o seguinte: foram 40 anos de faculdade, doutorado, pós-doutorado, naquilo que era o melhor que o mundo tinha, e depois 40 anos de teologia prática, cuidando de ovelhas. É verdade, é E verdade. aí é o seguinte, nesse momento, no fim da vida de Moisés, ele tinha mais 40 anos de prática de liderança também. Moisés é considerado por muitos o maior líder que já existiu. Maior líder, inclusive como dirigente político, como condutor de um povo. Mas ele precisaria passar esse bastão, né? Sim. E ele começa a passar esse bastão chamando o povo. Se nós olharmos o livro de Deuteronômio, ele basicamente é o livro quase inteiro a passagem de bastão de Moisés. Tem ali um pouco o começo, no comecinho do livro ali, o momento em que os espias vão até a terra, onde a terra prometida está lá, e eles se assustam, e a maldição. Vocês vão passar 40 anos no deserto, enfim. Então, nesse momento, Moisés está ali como sobrevivente, ele e Caleb, né? Ele, Caleb e Josué, melhor dizendo, e ele teria que passar esse bastão, e ele começa a fazer um comparativo da lei de Deus com a lei dos outros povos. Aliás, o que significa a palavra Deuteronômio? Até 15 minutos atrás eu não sabia. Não sei. Deuteronômio é curioso e divertido, inclusive. Deuteronômio significa segunda lei. Caraca, que massa! Porque aparece os 10 mandamentos novamente em Deuteronômio. Agora, no capítulo como um todo, Moisés estava dando ao povo ali uma segunda lei, que era o seguinte: olha, a lei de Israel, os 10 mandamentos, as leis, não vou dizer, acho que de segunda categoria, as leis relativas ao relacionamento, elas estão aí, porém, aqui tem uma segunda lei, e ele passa basicamente o livro inteiro dizendo: não se esqueçam do que vocês passaram, não se esqueça daquilo que vocês viveram. E ele começa a descrever: quando vocês chegarem naquele lugar, na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, ele dá uma descrição da terra que é um espetáculo. Se você ouvir essa descrição da terra prometida hoje, a vontade de você permanecer nela, aqui na terra, porque a terra parece perfeita, uma terra que tem tudo. E aí ele diz: quando vocês chegarem em cidades que vocês não construíram, quando vocês chegarem e tiverem as vinhas que vocês não plantaram, poços que vocês não cavaram, nós temos, né, aquele jeito, aquela mania natural do ser humano de esquecer muito rápido quando as coisas estão bem. Sim. E, conhecendo esse povo de dura serviço, como o melhor dos seres humanos pôde conhecer, Moisés sabia que a hora que tivesse tudo bem, o povo ia se esquecer. E aí ele passa o tempo todo lembrando e colocando: olha, se você seguir a vontade de Deus, se você fizer aquilo que Deus manda, nós vamos ter, vai ser abençoado você, sua família, o seu campo, sua plantação, e por extensão a gente diz, os seus negócios, a sua saúde. Ele tinha toda uma promessa, porém, ele gasta um tempo razoável também nas maldições. Se você não seguir a voz de Deus, esquecer o conselho de Deus, o que vai acontecer? Você vai ser levado cativo, e ele vai descrevendo uma série de coisas ruins, que em suma você vai ser
você Israel, né? Vai ser a vergonha de todos os povos, vai ser o horror de todos os povos, o escárnio de todos os povos. Então ali Moisés estava muito preocupado em falar, olha, aqui eu estou colocando para vocês a bênção e a maldição. E ele sabendo que o povo ia esquecer, como que a gente decora as coisas? Quando eu era garoto era muito fácil, agora a cabeça já não ajuda tanto. Você pegar, eu lia 6, 7 vezes o mesmo texto e eu decorava. Era fácil decorar. Porém, aquela coisa maldita que você ouve uma música de propaganda de supermercado e depois de ouvir um pouco, de repente você começa a assoviar aquela música. Nunca mais sai da cabeça. Então, no fim de Deuteronômio, antes da morte de Moisés, tem lá o chamado Cântico de Moisés. É toda a orientação de Moisés escrita em forma de poesia, porque em forma de poesia, para nós aqui, a forma de poesia é baseada em rimas. Para eles, tinha toda uma construção em cima do alfabeto. Seria como se para nós, por exemplo, o primeiro verso de um poema começasse com a letra A, o segundo com a letra B, o terceiro com a letra C. Então ele tinha toda uma construção do poema, uma construção lógica que facilitava você decorar, gravar na mente, você ter aquilo para sempre. E aquela lembrança ali, Moisés deixa ali como o testamento dele para o povo de Israel, porque ele queria que o povo gravasse aquilo e levasse com ele sempre, tivesse uma memória sempre. Agora, já naquele tempo, e as próprias maldições ali já informavam, a gente sabia que o povo de Israel, ele iria sair do caminho de Deus. E se nós olharmos a história, tanto a história bíblica quanto a história depois da crucifixão de Cristo para cá, o povo de Israel foi perseguido. O povo passou por várias tentativas de destruição. Teve a diáspora e eles foram espalhados pelo mundo. Boa parte da perseguição, da Inquisição, não era meramente contra o protestante, mas contra o judeu, que por si só jamais se alinhava à Igreja Católica. Hoje, aquilo que é, por exemplo, a excelência do judeu, do judeu não, né? A excelência do povo hebraico, que foi a criação do sistema bancário que impulsionou as grandes navegações e o surgimento do capitalismo, os bancos. Hoje isso aí, de certa forma, é muito perseguido também. E o povo de Israel, olha o detalhe, mesmo ele sofrendo as maldições, repare que a bênção sobre o povo de Israel, eu estou dizendo sobre o povo, não exclusivamente sobre o Estado de Israel, a bênção sobre o povo de Israel, ela vem até hoje. Se você olhar o prêmio Nobel, por exemplo, o prêmio Nobel, aqueles que são de inteligência e pesquisa, medicina, matemática, física, química, 1/3 deles cai na mão dos descendentes dos judeus. Então esse povo recebeu a bênção e a maldição e fez a sua escolha lá atrás, né? Sim. Basicamente isso. E aquela geração... Fala. Foi mal. Eu achei que tu tinha terminado. E aquilo, né? A geração jovem, né? No caso, trazendo para a gente aqui hoje. A geração jovem, sempre que tem uma passagem de bastão, hoje o que acontece quando alguém troca? Ou troca o governo, ou quando troca o chefe numa repartição. O que acontece? É muito comum não haver uma passagem de bastão, mas sim a pessoa que vem, ela vai destruir tudo que foi feito pelo anterior e recomeçar o legado dela. É verdade. E já sabendo disso, a pessoa que está entregando o bastão, ela faz uma terra arrasada também.
Então, naquele momento, né, lá voltando lá atrás, Moisés estava passando o bastão a Josué, entregando tudo. Olha, eu tive esse caminho, eu tive toda essa dificuldade que você conhece. Daqui para frente, você e a nova geração vão pegar daqui de onde eu parei para frente. E muitas vezes a gente tem que fazer uma passagem de bastão, seja na igreja, no trabalho, na família, enfim. Tão importante quanto saber cada momento de uma carreira, de cada momento da vida, quando casar, que hora vem os filhos. Tão importante quanto isso é o momento da passagem do bastão, a hora de você se retirar também. É difícil, às vezes, para um jogador de futebol também, ele quer continuar, ele vai viver ainda muito tempo depois dele aposentar, mas ele já não consegue mais ser aquilo que ele era. Muitas vezes a passagem do bastão traz a depressão para quem está ali e se despede. Mas, enfim, é a lei da vida, né? Uma vez que a gente tem essa renovação sempre, quem é mais velho, quem o cabelo começa a branquear, a lógica é sempre que a gente dê o lugar para quem está chegando e desempenhe daí para frente um novo papel. Beleza? Beleza. É isso, né? Eu Eu, sei que da outra vez eu te interrompi, daí agora eu tô por favor. preocupada. Você pode interromper. Puxa. Gente, o capítulo da semana é basicamente isso. E aí temos então a renovação da lei e a passagem de bastão, que é muito importante. Amanhã e nos próximos dias a gente vai ver meio que a continuação da história. Tipo assim, será que deu bom com Josué? O que aconteceu? Como o povo reagiu? Como foi para Josué? Tipo, será se foi sempre tudo muito fácil? Será se na passagem desse bastão, tipo, porque foi uma grande responsabilidade para Josué pegar o bastão de alguém que já tinha ficado tanto tempo cuidando do povo, que já conhecia o povo de ponta a ponta. Então, assim, a gente vai ver isso aí nos próximos capítulos, não perca. No finzinho de Deuteronômio fala que não houve, depois de Moisés, profeta como ele. Então pense o friozinho na barriga que Imagina a Josué pressão. sentiu. Imagina a pressão. Não foi fácil ser Josué também, não. Pai, obrigada então, Senhor, pelas lições que o Senhor deixou para gente. Obrigada pelo dia, obrigada pela oportunidade, Pai, de fazer novas escolhas, a oportunidade de estar sempre ao teu lado. Cuida de nós, abençoa, Pai, esse dia, essa semana, abençoe Mateus, a família dele, para que tudo dê certo. Abençoa, Pai, os planos de cada um que está assistindo a live. Abençoa a família, a saúde. Por favor, Pai, fique conosco e nos dê um bom dia em tua segurança. Em nome de Jesus. Amém. Amém.